Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre aquele assunto que eu noticiei semana passada. A hipocrisia pandêmica, ela gera justa causa por parte do empregado e do empregador? Sim? Não? Sabe o que é a hipocrisia pandêmica? Vamos lá, se esse vídeo te interessa, deixa o seu like aqui, aperta o sininho, compartilha ele com a sua rede de amizades, que isso é muito importante para que as pessoas saibam efetivamente o que está acontecendo no mundo do direito e como esses acontecimentos têm um impacto direto na sua vida. Então vamos lá. Uma das frases que mais me marcou na pandemia é a seguinte, dita por uma amiga professora muito competente de matemática. Ela falou: Luiz, a pandemia ela expôs todas as relações fracas. E essas relações fracas tendem a se dissipar. E partindo dessa premissa, eu questiono: o relacionamento entre empregado e empregador é uma relação fraca? É um relacionamento fraco? O contrato de trabalho ele é baseado, dentre outros princípios, no princípio da confiança. O empregador confia parte do seu processo produtivo ao empregado e, em contrapartida, o empregado ele confia a sua mão de obra para aquele empregador usar no exercício da sua atividade remunerada, produzindo bens ou serviços. E nesse sentido, partindo da premissa da confiança, outros subprincípios eles passam a nortear o contrato de trabalho, da boa-fé, da lealdade e por aí vai. Nesse sentido, vem essa expressão que é bem típica da pandemia, a hipocrisia pandêmica. De um lado, por parte do empregador, quando, por exemplo, hoje nós estamos em agosto de 2021, graças a Deus, por conta da vacinação, os índices de contaminação e as medidas restritivas vêm descendo. Tempos atrás, porém, não era assim. As medidas de contenção da pandemia da Covid-19 estavam em alta e ainda assim não há cura efetiva, né? As coisas estão melhorando, mas ainda não dá para se dizer que foi erradicado. Está muito longe de se erradicar. Inclusive, há notícias de que em países com índice de vacinação alta, outras variantes estejam aparecendo. Mas, bom, eu não sou da teoria da conspiração, pelo contrário, eu sou muito otimista e isso não vem ao caso. Então, vamos lá, por parte do empregador, naqueles momentos em que as normas, as regras de contenção do governo local são no sentido de que, olha, estabelecimento, você não vai poder abrir porque nós temos toque de recolher, ou porque você tem que fazer trabalho telepresencial, ou porque sua atividade não é essencial e eu determino que você fique fechado. E o empregador, pois não, vamos cumprir a ordem. Vamos supor aqui, por um exemplo, uma concessionária de veículos automotores. O cara ele vai lá comprar a concessionária da Pretinha. A concessionária Pretinha não pode abrir. E ela abre por às escondidas, oculta o funcionamento. A pessoa continua levando o carro para fazer a revisão, entra pelos fundos, os trabalhadores entram à surdina e captam o ponto. Hipócrita. Ele diz que vai ter um comportamento e adota outro. Ele mente, juridicamente falando. Sobre esse aspecto jurídico, a mentira, a hipocrisia pandêmica por parte do empregador, ela enseja sim a justa causa, conforme a previsão lá do artigo 483 da CLT. Então esse empregado ele tem o direito de entrar com uma ação de rescisão indireta para fim de que rompa o contrato e condene o empregador no pagamento das verbas rescisórias, né, o ajuste de conta, saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, aviso prévio, fundo de garantia, multa dos 40% e seguro-desemprego. De outro lado, é a hipocrisia pandêmica por parte do empregado. Nesse cenário, que é o mais delicado ao meu ver, tem ganhado novos contornos. Por conta, inclusive, dessa questão polêmica envolvendo a obrigatoriedade ou não da vacinação. Ontem, dia 4/8, saiu uma notícia falando que o Sindicato dos Trabalhadores dos Bares e Restaurantes firmaram um acordo coletivo com os empregadores prevendo a obrigatoriedade da vacinação. Nesses casos, é um parênteses que eu abro aqui que é muito importante. O sindicato está legitimado a fazer esse tipo de negociação? Bom, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tinha um entendimento fixado, baseado na lei, evidentemente, no sentido de que normas que expunham sobre saúde e segurança do trabalho não poderiam ser alvo de negociação coletiva. Horas extras, redução do intervalo para refeição e descanso, segurança, saúde e segurança. Então, partindo dessa premissa, a posição A é de que não, o sindicato não poderia negociar. Todavia, após a reforma trabalhista, a corrente que ganhou corpo e fez inclusive
o entendimento do TST mudar é baseado na lei, na reforma trabalhista, é no sentido de que sim, em determinados casos o sindicato pode sim negociar normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho, como por exemplo reduzir o intervalo para refeição e descanso, pactuação aí de banco de horas, respeitadas as premissas lá da CLT e da súmula 85 do TST e por aí vai. Então, nesse sentido, já há uma sinalização de que sim, o sindicato pode pactuar por negociação coletiva a obrigatoriedade da vacina. E qual a consequência jurídica disso? É de que se o trabalhador não cumpre o acordo coletivo, não cumpre a regra contratual estabelecida entre a sua categoria e o empregador, já sai daquele cipoal falando da obrigatoriedade que a justiça já tinha validado a demissão por justa causa no trabalhador pelo fato do empregador sozinho punir esse empregado pela não vacinação. E aí ele pode punir sim esse empregado que descumpre a norma coletiva editada por ele mesmo, pelo sindicato da sua categoria, por justa causa. Ou seja, a tendência que vem ganhando corpo é no sentido de que sim, a justa causa poderá ser aplicada nos casos em que o trabalhador se recusa à vacina. Embora a discussão política sobre isso seja enorme. Tem aqueles papos de gente falando, então, assina um formulário, o empregador, que você será responsabilizado por qualquer efeito colateral. Pois não. Olha, em vez de você assinar esse formulário aqui, passa ali no RH e assina. A consequência é óbvia. A demissão pode não acontecer por justa causa, mas a imotivada, a demissão da Miss, vai acontecer. Luiz, o que é a demissão da Miss? Por quê? É imotivada. O empregador não precisa motivar para demitir o empregado. Tudo bem, porque você vai embora? Porque você está de camisa azul. Você está ali de terno do Seu Madruga, lá, o morto do Seu Madruga. Sabe que o terno fica? Eu estou me sentindo assim. Então, e aí... Fecha esse parênteses, voltando para o assunto principal do vídeo aqui. A hipocrisia pandêmica por parte do empregado é naquele sentido de que, por exemplo, o empregado ele tem um comportamento de contenção da Covid-19, por exemplo, ele fala, olha, eu preciso fazer home office, empregador, porque no trabalho eu estou exposto à condição de risco. Ou então ele simula... ele tem uma condição de risco e vai para casa e posta uma foto na casa da vizinha cheia de gente numa festa, num pancadão, num proibidão. Justa causa para esse cara. Ou então, o trabalhador ele simula, eu estou falando isso em casos reais, tá? Simula estar com sintomas da Covid, vai no médico, vai pegar um atestado de 14 dias, posta uma foto na balada, ou no Pilates, ou na academia, ou na casa da avó. Justa causa para essa pessoa, porque se ela não tem condições de estar no trabalho, dando um atestado, uma informação falsa de que ela estava com sintomas da doença, e posta na rede social ou por outros meios de comprovação que ela está disseminando o vírus, justa causa. A jurisprudência tem agasalhado as teses no sentido de dar justa causa por esse empregado, por conta da hipocrisia pandêmica, ou seja, a mentira em decorrência da pandemia. Ou então, outro exemplo, a pessoa que tem a barreira de termômetro na porta da empresa, ela vai fazer umas flexões, uma ginástica, uma polichinelo na pracinha do lado da empresa, chega lá com 39 graus, porque está quente de ter feito o exercício, média de temperatura, eu não posso entrar. Então, isso não é uma crítica aos empregados, nem uma crítica ao empregador, pelo contrário, a boa-fé se presume sempre. Então, partindo daquelas premissas que eu disse no começo, da confiança, da boa-fé e da reciprocidade, nunca existe nenhum tipo de problema no contrato de trabalho. Mas nos casos em que o abuso de direito tem lugar tanto por parte do empregador como por parte do empregado, eu já alerto que a tendência da jurisprudência, da justiça atual, do posicionamento dos julgadores na atualidade, é no sentido de que sim, vão validar todos e quaisquer tipo de demissões por justa causa nos casos em que a violação do direito é comprovada. Então fica aí o alerta, fica aí a dica, hipocrisia pandêmica não cola. E aí, fecha o vídeo com aquela frase que eu disse no começo. As relações fracas foram expostas pela pandemia. Qual que é a sua relação com o seu empregado e qual que é a sua relação com o empregador? Ela é fraca ou ela é forte? Então fica aí o alerta e, na dúvida, procure sempre o seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.